Olá pessoal, meu nome é Claudemir Nunes e junto com Maurício Santos a gente faz parte do canal Reddit Brasil, focado em compartilhar conhecimento. Hoje a gente vai falar um pouco sobre métodos HTTP. Então a gente muito se fala em algumas explorações como SQL Injection, XSS, mas é muito importante a gente conhecer os métodos que trabalham essas requisições quando a gente fala do protocolo HTTP. A RFC 7231 ela define quais são os métodos que a gente pode utilizar no protocolo HTTP. Então são um conjunto de métodos e as requisições elas são responsáveis por identificar qual ação ela vai ser executada para um dado recurso naquele servidor. Então as mais comuns, existem várias dessas requisições, mas focado em pentest, o que a gente tem, as mais importantes seriam o option, head, get, post, put e o delete. Então hoje a gente vai tratar bem focado nas requisições get, post e put. Então o nosso cenário aqui novamente vai ser a nossa máquina Metasploitable, né? Ela está dentro da nossa rede local e a gente vai então explorar ela, né? Então a gente tem algum cenário aqui que pode nos ajudar. Para esse cenário a gente vai abrir então o nosso PHPMyAdmin. Eu deixei o nosso burp aqui já aberto, né? Então imaginamos o cenário onde a gente tem essa máquina, né, com esse serviço web rodando. Como que a gente pode identificar qual serviço está rodando nessa, né, qual o método que a gente tem liberado para esse servidor web? Então eu já deixei agilizado aqui um script do Nmap que ele pode identificar isso para a gente. Quando a gente roda esse script, está rodando no Metasploitable, ele vai nos informar aqui quais são os métodos que a gente pode utilizar dentro desse servidor. Nesse caso, o servidor suporta o get, head, post e o options, né? Então, vamos habilitar aqui o nosso burp está escutando na porta 8080. Vamos levar o nosso navegador aqui para passar pelo burp. (127.0.0.1), né? Ele está escutando na porta 8080. Todos ok. Então aqui a gente voltando, a gente tem uma página do PHPMyAdmin, mas como que a gente faz essa requisição para o servidor, né? Então quando a gente vai olhar aqui no nosso burp, né, ele está com o intercept ligado, vamos atualizar essa página, então eu vou solicitar ela para o nosso servidor. Então quando a gente faz essa solicitação, a gente pode ver que o burp já puxou aqui, né? Então ele houve uma requisição. E qual que é o método dessa requisição? É o método get. Então, sempre que a gente fizer uma solicitação para o servidor nos devolver dados, a gente vai estar falando do método get. Vou liberar aqui, né? Então, para a gente perceber, a página foi atualizada. Agora, quando eu mando um admin, ou seja, eu estou enviando dados para o servidor para ele tratar esses dados, ou seja, eu quero que ele trate essa informação e me retorne. Aqui, nosso corpo está escutando, ok. Então aqui a gente pode ver que a gente está mandando um username e uma senha. Então, quando eu envio dados, eu envio um payload de dados para o nosso servidor, a gente estaria falando da requisição do tipo post, né? Então a requisição que a gente estaria usando é o método post. Rapidamente falando sobre os métodos options, quando o servidor suporta, geralmente em APIs, a gente encontra muito isso nas APIs, a gente executa o método options para ver quais os outros métodos que essa API ela está nos proporcionando, né? Que tipos ela traz para a gente. O head, basicamente, ele vai trazer o cabeçalho, então assim, a gente não estaria trazendo, por exemplo, eu faço um get na página web, na home de um servidor, né? E ele só vai me trazer o cabeçalho, né, informações do servidor e não o conteúdo HTML dessa nossa requisição. Vamos ver se eu consigo fazer aqui um exercício. Vamos enviar para o repeater, né? Então aqui a gente vai fazer um get para o PHPMyAdmin. A gente pode ver que a gente tem o cabeçalho e também tem aqui a requisição, né, o conteúdo do HTML que foi retornado pelo servidor. Então, quando a gente faz o get, a gente tem esses dois retornos. Mas, quando a gente faz uma edição no método, vamos enviar novamente,
a gente pode ver que a requisição é a mesma, mas quando eu mudo o método, deixando apenas para o cabeçalho, ele não nos traz a informação do HTML, e sim apenas informações do servidor, né? Então isso aqui é como se fosse a gente estaria fazendo um ping para esse serviço, perguntando basicamente que, olha, você está vivo, né? É um método que pode ser utilizado para esse fim. Ele vai ter um retorno aqui, olha, sim, eu existo e estou 200 ok. Então esses seriam os métodos. O método put e o delete, eles são também mais difíceis da gente estar reproduzindo isso em laboratório. Mas a gente vai tentar configurar isso e para uma próxima aula a gente exibe na prática. Mas o método put, basicamente, ele está enviando arquivos ou editando arquivos no servidor. Então, alguns servidores web, a gente encontra a vulnerabilidade que é o método put está habilitado naquele serviço web, naquele servidor. O que eu posso fazer com isso? A gente pode criar um payload malicioso, né, um evil, ou com o próprio Metasploit, a gente pode criar, né, um arquivo naquela linguagem, sendo ela ASP ou sendo ela PHP, né? Vamos usar o exemplo do PHP, eu vou criar um arquivo malicioso PHP e eu uso o método put para mandar esse arquivo para o servidor. Então quando a gente envia esse arquivo, a gente passa a URL e o servidor aceita esse arquivo como sendo um upload desse arquivo, propriamente dito. E o método delete, ele é o inverso do método put, né? Então, quando a gente quer, é o contrário realmente, né? E a gente utiliza ele se a gente quer deletar um recurso identificado por uma URL. Então, se eu quiser deletar o arquivo index.php, eu iria usar o método delete. Claro, lembrando sempre que esses métodos devem estar habilitados no servidor. Então, essa foi mais uma dica rápida para a gente aqui no nosso canal. Curtam nossa página, deem um joinha, isso ajuda muito o canal. Até a próxima, pessoal!